Olá, eu sou a Aline Marmit, eu sou gerente de sucesso aqui na YouBots e hoje eu vou falar um pouquinho sobre atendimento automatizado e satisfatório, né, se é possível. A gente até como consumidor final, né, a gente tem um pouco dessa ideia de que as automatizações nos serviços elas são, né, inversamente aí proporcionais à satisfação, né? Então é muito comum no mercado a gente ter essa ideia de que para ter um atendimento, né, 100% satisfatório, ele precisa ser humano. Então eu vou compartilhar com vocês aqui hoje alguns cases, né, dos nossos clientes, algumas boas práticas, o que a gente tem feito, né, para poder, então, ao mesmo tempo, né, que a gente traz satisfação nesse atendimento, também reduzir custo para as empresas, né, com essas automatizações. O primeiro passo aqui na YouBots é a gente sempre pensar nos problemas com os clientes, né? Então, o que a gente quer resolver? O que a gente precisa resolver? É muito comum a gente pensar que a gente tem um problema e não deixar também o cliente nos contar que problema que ele precisa que seja resolvido. Então, a gente normalmente sempre gosta, né, de ouvir dos clientes primeiro. Então, a gente escuta, né, vê os motivos de contato, por que o cliente está contatando aquelas empresas. Então, a gente faz esse trabalho até para entender, né, que problemas a gente precisa resolver. Nem sempre o que eu quero resolver é o que eu preciso resolver. Bom, normalmente nesses clientes, né, a gente pode ter poucos canais de contato, né, ou canais caros de atendimento, né, como o telefone, por exemplo. Acesso somente às áreas de saque, isso a gente percebeu com o cliente também, quando a gente abriu um canal de atendimento com a área de crédito, né, exatamente assim, uma conexão do cliente com a área de crédito, né, direta, como reduziu as inadimplências, né, as renegociações de dívida, como isso se facilitou. Então, abrir, né, ampliar outras áreas também com esse contato com o cliente é muito importante. E às vezes, né, muitas das vezes, nessa jornada desconectada. Então, eu converso por um local, eu tenho que dar algumas informações, aí eu vejo que não é por lá que eu tenho que ser atendida, né? Então, essa jornada desconectada e sem muito auxílio, né, sem muita instrução para o cliente de onde ele procura o quê, né, isso também acontece muito, e aí acaba gerando, né, insatisfação e esses fluxos aí de atendimento desconectados. Os principais objetivos que os clientes, né, normalmente nos trazem, então, né, com certeza entre eles, né, aqui eu só trouxe 3, mas com certeza a gente tem muito mais. Um deles, com certeza, é a redução de custo operacional, né, então a gente tem canais caros e com pouco autoatendimento, porque a gente ainda tem essa ideia, né, de que o autoatendimento, ele é insatisfatório, né, e aí a gente vai ver aqui um pouquinho mais que ele só é insatisfatório quando ele não está resolvendo o que realmente o cliente precisa, né. Outro objetivo é proporcionar essa experiência, né, personalizada e única. Claro que isso é muito abstrato, né, poxa, é fácil, né, dizer que a gente quer proporcionar uma experiência, mas como, né, como é que eu faço isso? Então, quando a gente centraliza canais, né, ou também facilita para que o cliente não precise, né, repetir essas informações que ele já colocou no canal, né, para ser atendido, a gente também já sabe esse motivo de contato. Tudo isso contribui, né, para essa experiência aí personalizada e única. E quando eu já sei quem é aquele cliente, né, eu já sei as operações que ele realiza com a minha empresa, isso também facilita e muito. E com certeza, né, aí do setor de varejo e outros ou tantos outros, né, todas as empresas, né, na verdade, querem aumentar suas vendas. Então, estar presente nos aplicativos de uso do cliente, né, aplicativos de mensageria, essa venda, né, e esses retornos para negócios, né, se torna muito mais fácil, né, de fácil acesso e agrega também muita comodidade, então, para os clientes. Esses são, né, 3 dos principais objetivos aí que a gente normalmente escuta dos clientes, né, quando eles nos procuram. O que a gente recomenda, né, como uma atuação? É muito importante a gente disponibilizar esses canais de atendimento, né? Não esconde o canalzinho de atendimento, não esconde o telefone, não esconde, né, o número lá do aplicativo de mensagens, né? Deixa o cliente te procurar,
muito importante a gente facilitar esse contato, né, do cliente com a empresa. E uma regra que a gente traz aqui muito forte é a questão do, antes de automatizar, né, o passo é fidelizar. Então, a gente traz esse cliente para o canal, né? Então, deixa ele conversar contigo nesse canal, por mais que tu tenha que ter uma equipe, né, humana ali atendendo nesse primeiro momento, legal, beleza, né? Vamos assim mesmo. Porque depois que o canal está fidelizado, que o teu cliente já te procura por ali, é muito mais fácil a gente inserir automatizações aos poucos, né? Então, até um pouco contraditório da minha parte, né, aqui no Bots Brasil, falar para a gente não, né, a questão de chatbots e tudo mais, realmente eles são é uma ferramenta maravilhosa que ajuda muito, mas o primeiro passo, com certeza, deve ser trazer esse cliente para o canal, né? Senão, não adianta, né? Não tem por que a gente ter toda uma automatização se a gente não tem público. Então, sobre os canais de atendimento, né? Disponibilizar, né, chats no site, atendimento pelo WhatsApp, né? Iniciar com esse atendimento humano. Tempo curto de resposta é muito importante. Então, outro ponto, assim, que é um pouco, fica um ponto cego, assim, para as empresas, é que a gente mede a qualidade, né, a satisfação do atendimento, e se a satisfação está ruim, a gente coloca a culpa no chatbot, né? Então, aqui a satisfação está ruim, mas com certeza é porque, né, eu estou automatizando. Será mesmo? Será que quando esse atendimento, né, tá com a tua equipe, o tempo de resposta tá legal, o teu atendente ele faz todas as perguntas novamente que o cliente já respondeu, ou ele já tem acesso a essas informações de forma mais rápida, né? Então toda essa jornada, né, por trás das cortinas aí é muito importante da gente avaliar. E com certeza essa centralização de canais para a empresa também é muito importante, né? Que o teu atendente tenha aí esse manejo, né, dos canais para poder trabalhar também de forma rápida, isso facilita muito. Mas com certeza a atuação seria essa, se dá para dizer, né, definir aí, antes de automatizar, né, fidelizar o cliente, e aí depois a gente vai conseguir ter muita resposta. Algumas estratégias que a gente utiliza com os clientes aqui, né? A primeira delas, parece simples, né? Mas não é, e a gente acaba não fazendo, né? É a questão dos assuntos, né? A complexidade desses assuntos e os motivos pelos quais as pessoas estão procurando a tua empresa. Então, o que os clientes te disseram hoje, né? Te disseram ontem? O que eles estão procurando, né? O que está vindo de assuntos aí que a gente poderia, então, analisar de, poxa, né? Isso aqui é muito fácil, então, a gente, né? O meu atendente está gastando tempo aqui para falar sobre as formas de pagamento, né? Será que o meu chatbot eu não poderia falar sobre isso? Então, a gente tem a prática aqui, né, de semanalmente a gente também analisa esses assuntos com os clientes para que a gente possa saber, né, poxa, isso aqui, né, e no teu contexto não faz sentido a gente, né, automatizar e talvez deixar os outros assuntos, né, para o humano. Então, saber, né, o que o teu cliente está falando é muito importante. Sobre as automatizações, né, menus atrativos, a gente tem feito aqui, tem dado resultados maravilhosos. A gente tem uns clientes aqui que do setor bancário, né? E a gente teve uma ideia muito legal em conjunto, que é a questão de, né? Poxa, tu entra lá no menu de banco, né? Empréstimos, consórcios, às vezes até com nomenclaturas que o cliente final não entende, não compreende, né? E até trazendo um exemplo, teve um cliente que a gente colocou nessa parte do menu ali sobre empréstimos, né? A gente falou sobre viagens, né? Se você quer uma viagem, se você quer um procedimento estético. E, nossa, isso bombou muito, assim, as pessoas, né, entraram, utilizaram o chatbot, né, acessaram os menus. Então, muito bacana ver até quando a gente muda a forma, né, chega mais próximo do cliente final com essa troca, né, simples de palavras, a gente consegue automatizar, entregar essa resposta e o cliente sai satisfeito, né, com essa resposta. Então, é bem legal essa abordagem. Outro ponto, claro, as integrações, né, mas para serviços de autoatendimento. Então, o que a gente faz muito aqui é a questão de rastreio de pedidos, né? Não precisa o teu atendente
tá gastando tempo, né, para atender um cliente para passar para ele, né, o status de um pedido. Isso hoje, né, muito simples da gente automatizar, e o cliente mesmo nem quer falar com ninguém, né, para poder saber onde anda o seu pedido. Então, rastreios de pedido, né, nossa, enfim, muitos outros serviços fáceis, né, e que a gente sabe que o cliente quer se autoatender. Isso precisa estar à mão dele, né? Isso já não é mais uma coisa do passado. O cliente precisa ser ali independente para poder consultar, né, os seus serviços ali a qualquer momento. Comodidade, né? Eu trouxe esse ponto aqui, é bem legal. A gente tem feito aqui maneiras, né, de automatizar os bots e também personalizar os atendimentos, né? A gente tem um outro case de varejo onde a gente salva, né? A gente oferta para o cliente se ele quer salvar aquela loja como uma loja favorita dele, né? Então a gente oferece esses tipos, né, de comodidades ali para quando ele retornar ao canal ele possa cair direto lá com a loja, né, onde ele já compra. Então todas essas formas, né, tudo que a gente pode ir salvando de informação e de para tornar isso, né, uma comodidade para o cliente, isso é bem importante de ser pensado aí no fluxo, né, de atendimento e com os chatbots principalmente. Sobre o canal, né, mesmo canal, várias experiências sobre a questão. Então, se eu quiser, né, falar com o saque, se eu quiser falar com a área de crédito, que eu possa, né, então, transitar entre esses setores da empresa, mas que para mim seja na mesma interface, né? É muito comum a gente ver no mercado as empresas setorizarem o atendimento, porque por trás das cortinas existem esses setores na empresa. Mas a gente tem que pensar que para o cliente ele não é, eu estou falando com a empresa X, né? Eu não estou falando com o setor de crédito, não estou falando com o saque. Então é muito importante a gente ter isso em mente, né? E levar isso para a experiência. Então o cliente precisa trabalhar numa interface só, né? Ser atendido e por trás dos panos a gente fazer esse direcionamento para os setores, enfim, departamentos corretos, né? De que ele precisa desse atendimento. E o atendimento personalizado na medida certa é o que eu sempre falo, né? Sempre deixa para o humano o que é do humano, né? E deixa para o chatbot o que é possível, então, de automatizar. Então, é muito bacana a gente conseguir analisar esses assuntos, né? Percebam que essa estratégia ela precisa andar toda em conjunto, né? A gente precisa orquestrar isso tudo junto. Então, à medida que a gente vai automatizando, né, o que é simples, o que é fácil, o que é repetitivo, a gente vai deixando, né, esse atendimento mais complexo para o humano, que é para isso mesmo, né, que ele está lá, e a gente consegue, então, né, juntamente também com bons tempos de resposta, né, a gente consegue ter um atendimento automatizado e satisfatório, sim. Com isso, a gente já tem coletado aqui alguns resultados, né, aqui com alguns clientes da YouBots. Então, num grupo aqui de varejo, a gente tem, né, retenção de mais de 50%, né, de retenção nos chatbots. Esse mesmo cliente também com uma avaliação de 4,7, né, então de 5 estrelinhas, então é uma avaliação muito legal e tem, né, tá sendo o nosso xodó aqui, um case muito bacana. Mas também, né, e tudo isso combinado com esses tempos de resposta, né, o primeiro contato, então, desse atendimento humano, né, com menos de 1 minuto. Então isso facilita muito e ajuda muito que a gente desenvolva as outras automatizações, quando a parte humana ali também colabora, né, para que a satisfação desse cliente seja boa. Bom, era isso, né, das informações que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada.